O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Evangelho nos apresenta esta cena: Jesus pregado na cruz, mas aos pés da cruz permanecem algumas mulheres, dentre elas a mãe de Jesus, e junto com elas o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado. Quem é capaz de permanecer aos pés da cruz? Só os discípulos que são capazes de amar até o fim. Os outros discípulos fugiram, os outros discípulos estremeceram. Não estão aos pés da cruz como estas poucas mulheres que arriscam o pescoço. Se fazem isso com a árvore verde, o que não podem fazer também com os galhos secos? Se fazem isso com o mestre pregando-o numa cruz, o que não podem fazer com os discípulos? Por causa disso, muitos fugiram por medo. Mas estas poucas mulheres, tomadas de amor pelo mestre, permanecem sob a cruz. É por isso que muitos teólogos, muitos estudantes de Sagrada Escritura dizem assim, que Maria, debaixo da cruz, não é só uma mãe que sofre pelo filho. Ela é também isso, claro, mas ela é também uma discípula que sofre por causa do mestre. E uma discípula que é capaz de dar a vida pelo mestre. Ou seja, a mãe de Jesus é uma discípula fiel. E este Evangelho ainda nos mostra Jesus entregando sua mãe ao discípulo amado. Já no século II, com Orígenes, a igreja aprendeu a dizer que todo discípulo que quer seguir Jesus, todo cristão, deve também acolher Maria em sua casa. Deve levar Maria para a sua vida. Deve tê-la como exemplo de fé. Vejam como esta mulher permanece fiel. A primeira leitura já a coloca na comunidade do ressuscitado. Os discípulos estão reunidos. Nós ouvimos isso na primeira leitura. Esses discípulos têm nomes. A gente ouviu só nome de homem. São os discípulos de Jesus que agora estão marcados pela vida do Cristo. Eles já sabem que a morte não trancafiou Jesus no túmulo, que ele ressuscitou, mas eles ainda estão com medo. Eles precisam da força do Espírito. Está entre eles uma mulher que crê, e esta mulher é Maria. A mãe de Jesus é aquela que crê na vida. Portanto, debaixo da cruz, depois, junto com os discípulos, quando eles recebem o Espírito Santo, essa mulher, de fato, permanece unida a Cristo.
E é nesse sentido que ela é tomada como imagem da igreja, porque a igreja deve fazer a mesma coisa, permanecer unida com Cristo. Onde tem irmão crucificado, a igreja precisa estar junto deles. Onde tem irmão que sofre, a igreja precisa estar junto deles. Onde há irmão que morre, a igreja precisa estar junto deles. Como Maria esteve aos pés da cruz. A igreja é a igreja com os sofredores, do mesmo jeito que Maria estava unida ao sofrimento do Cristo. Mas não só, esta mulher junto com os discípulos recebe o Espírito Santo, mas essa mulher deixou a sua vida toda ser movida pelo Espírito. Ela se abriu à palavra, deixou que o Verbo se fizesse carne em seu ventre, dizendo o seu sim. Quando o Espírito pousou sobre ela, então ela é mulher ouvinte. A igreja precisa ser ouvinte. Aprender a ouvir, aprender a escutar a palavra, deixá-la cair no coração, transformar a vida. Uma igreja de ouvidos afiados, num tempo em que todo mundo fala, seria muito apropriado. Depois, essa mulher é missionária, ela recebe a mensagem do anjo e, movida pelo Espírito, sai em missão. A igreja é ouvinte e deve ser também missionária, apressada em socorrer, apressada em ajudar, apressada em amar. É assim que deve ser a igreja de Jesus, seguindo o exemplo dessa discípula perfeita. Mais ainda, essa mulher é mulher que se deixa mover pelo Espírito. Então a igreja não é nada sem o Espírito. Ontem a gente celebrou isso, que o Espírito Santo desce sobre nós. Sem Ele não podemos nada, não podemos sequer estar próximos de Jesus. Para sermos mais unidos a Jesus, precisamos do Espírito Santo. Então hoje vamos olhar para Maria, mãe da igreja, e vamos pedir a sua intercessão. Porque nós não queremos não ser fiéis. Nós queremos permanecer com Jesus até o fim. Mesmo que haja cruzes, e há cruzes, muitas. Há muitas dores. A vida nos reserva surpresas boas, mas muitas vezes surpresas terríveis. É preciso ter a coragem de permanecer com Cristo também nos momentos de dor e de cruz. É preciso ter coragem de permanecer com Cristo e pedir dele o seu Espírito para sermos firmes, fiéis e movidos por ele. Amém. Amém.